tema de hoje nós vamos falar então a ressurreição de Cristo e os seus benefícios aos que creem. Quantos creem aqui? Nós vamos pegar o texto mais rico da Bíblia, que fala da ressurreição de Jesus, e 1 Coríntios 15, verso 12, nós vamos ler até o 22, se você puder ler em casa, estudar todo esse capítulo, é um capítulo muito importante, que fala da ressurreição, mas nós vamos ler apenas do 12 ao 22, se você já vai sentar. Verso 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como também inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados o quê? Falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram, aqueles que morreram, os que dormiram em Cristo estão perdidos, diga misericórdia. Se é somente para a vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens, somos os mais dignos de compaixão, e outra tradução diz, nós somos os mais miseráveis. Mas de fato, agora é a grande virada, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentro daqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, através de quem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio através de um só homem, quem? Jesus Cristo. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Diga glória a Deus. Podeis assentar por um instante, glória a Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler, é um versículo que fala da doutrina da ressurreição de Cristo, a doutrina mais importante da Bíblia. E aqui, esses versículos, esse capítulo todo, fala de forma profunda e exaustiva sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a doutrina central da Bíblia. Eu e você precisamos conhecer dessa doutrina, precisamos nos aprofundar. Nós seguimos a Cristo, nós sabemos que Jesus não morreu e o túmulo não reteu Jesus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por quê? Nele não havia pecado nenhum. O nosso Deus, ele morreu, mas a morte não pôde reter Jesus, porque nele não havia pecado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o maior milagre que já aconteceu no mundo. Esse é um fato. Ele venceu a morte morreu, porque ele venceu a morte. E Paulo escreve então essa carta, 1 Coríntios, à igreja de Corinto, que começou a abandonar a fé, e infelizmente começou a substituir a teologia, por filosofia grega. E aqui o apóstolo Paulo, ele está combatendo a filosofia grega, para dizer para eles, não é isso que vocês estão ouvindo, o evangelho é outra coisa, o que Cristo fez é uma obra completa. A filosofia grega cria, que a alma e o corpo, falava que eles criam, na imortalidade da alma, mas negava a ressurreição do corpo. Então a doutrina grega achava que o corpo não servia para nada, achava que o corpo era apenas uma matéria, mas uma matéria ruim que não servia para nada. E você sabe, através dessa teologia que o corpo não serve para nada, eles iam para dois pontos. Uns iam lá e esmurravam o seu corpo, de chicotear, de se cortar, de se mutilar. Para quê? Para judiar, para tentar matar a carne através de mutilação e essas coisas. Diga misericórdia. Outros falavam assim, não, já que o corpo não tem sentido nenhum, não tem problema nenhum, é carne mesmo, vamos cair na gandaia, na imoralidade, porque o corpo não serve para nada, e o pecado só acontece no corpo. Diga também misericórdia. Mas você sabe, e eu sei também, que o corpo é templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. E Paulo está falando o seguinte, esse corpo, ele vai ressuscitar, um dia nós receberemos um corpo glorificado.
Aqui nós vemos então que a doutrina grega, eles achavam que o corpo ele deveria ser mutilado, o corpo ele não servia para nada, mas eu e você sabemos que ele é templo do Espírito Santo. Quando Paulo ele vai ensinar sobre o corpo, Atos 17, verso 32, diz assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns dentre eles fizeram o quê? Zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Não entendemos direito. Quem entendeu deu risada, zombou. Quem não entendeu falou: ó, deixa para a próxima, não quero ouvir mais sobre isso não, porque isso aí é coisa demais para mim. Mas presta atenção, Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Essa é a base da nossa fé. Essa é a diferença de toda e qualquer religião. O nosso Deus, Ele não está dentro de um túmulo. O nosso Deus não está morto. A morte não pôde reter o nosso Deus. O nosso Deus no terceiro dia ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, para pensar, Ele seria só mais um dentre tantos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele não seria o nosso Salvador. Se Ele não tivesse ressuscitado, Ele seria o maior enganador de todos, porque Ele disse que era o próprio Deus. E aquele que disse que era o próprio Deus morreu e não ressuscitou, então ele é o maior enganador. Se Cristo não ressuscitou, então ele não salvou o mundo. O mundo está perdido, como Paulo diz. Mas sabe, a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento, sabe, da Bíblia. O milagre dos milagres. A ressurreição, ela nos salvou, ela nos libertou, ela nos comprou. E hoje nós somos filhos amados de Deus. Quero falar então para você 4 benefícios da ressurreição de Cristo. E o primeiro benefício que eu tenho que dizer para você está no verso 3, diz assim: pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos seus pecados. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é que Cristo morreu por todos os seus pecados, e você já está perdoado. Os seus pecados passados, como você era antes de Jesus. Todos os seus pecados passados. Os pecados que você cometeu hoje, irmão, irmã. Hoje você pisou na bola, hoje você pecou. Pecado não é aquilo apenas que nós fazemos. Então, atitudes erradas, palavras erradas, aquilo que desagrada do coração de Deus é pecado. Mas também pensamentos. Tem coisa que nós não fizemos, mas pensamos, desejamos. Tudo isso, quando está fora, em linha, a vontade de Deus, isso é pecado. Se eu e você cometêssemos, um exemplo aqui para você entender, se nós cometêssemos apenas 10 pecados por dia, pouco ou muito, alguns podem achar muito, mas vou dizer, você é muito mais pecador do que isso. Você comete muito mais do que 10 pecados por dia. No ano você teria quantos pecados? 3.650. E se você tivesse aí 41 anos como eu tenho, revelei minha idade, né? Não parece mais, né? Se você tivesse 41 anos como eu, você teria já cometido 141.640 pecados. Você vai falar: pastor, que pecador. Eu falo: irmão, e você? Faz suas contas aí, está de olho na minha conta? Eu sei que tem uns mais novinhos aí, mas eu sei que tem uns mais novinhos que já aprontou muito mais que eu. Já rodou muito mais que eu na pista, aleluia. Se contar, se ver, olhar no passado aqui que já fez, que já aprontou, já está com 79 anos no reino do espírito de pecado. Isso não existe, mas é só para você entender. Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, mas presta atenção, Romanos 4:25 diz assim: Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para justificação. Irmão, você não entendeu, Ele morreu por causa dos seus pecados, e Ele ressuscitou para que hoje você seja justificado. Hoje você é justiça de Deus. Sobre você não existe mais pecados. Quando Deus olha para você, Ele não vê o pecado passado, Ele não vê o que você cometeu hoje, Ele vê alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus. Aí eu tenho que dizer para você, irmão, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é a maior arma do diabo contra as nossas vidas? É mostrar para nós o escrito de dívida.
em dizer que nós somos pecadores, que nós pisamos na bola, que nós não merecemos. Eu quero dizer para você, todo escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Já não há mais um escrito de dívida contra a sua vida. Minha mãe sempre teve lojinha, tem até hoje. E até hoje ela tem um caderno, onde ela anota o que as pessoas levam. Eu falo, mãe, não precisa mais. Tem cartão de crédito. Demorou muitos anos para mim conseguir colocar uma maquininha na loja dela. Consegui. Só que o caderno continua. E de vez em quando eu dou uma olhada no caderno, lá tem o nome do pessoal. Quem mora no Guapituba aí, pode ser que seu nome esteja lá na listinha lá. Dona Sônia, pode ser que você tenha o seu nome lá na listinha. E o pastor, vou dar uma procurada lá no seu nome. Até hoje eu falo, mãe, não precisa. Outro dia estava passando um rapaz, pastor Falcão, alegria ter você e toda a sua família aqui. Obrigado, privilégio para nós. E aí passou um rapaz, todo forte, bonitão, todo pomposo, com 2 cachorros bonitos e tal. Eu falei, isso aí está devendo uma grana. Foi comprando. Eu fui confiando, ele foi pagando. Aí ele fez a última compra de material de escolar e não pagou. E passa com o cachorro top. Foi no pet, deu banho, ficou lindo. E a dívida está lá. Sabe, a dona Sônia, ela lembra da dívida do cara. Se seu nome está no SPC, no Serasa, no Cadim, você está com alguma pendência, eu vou dizer para você, irmão, pode ser que você tenha pendências aqui na terra, espero que não tenha. Espera-se que o crente dê um testemunho de verdade aí, aleluia. Mas se você tem, eu não quero gerar condenação, eu quero dizer, no SPC do céu, seu nome está limpo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a dívida foi paga. Através de quem? Do sangue de Jesus. Através da sua morte e da sua ressurreição. Isso significa, irmão, que você se apropria disso através da fé. Quantos creem aí? Diga glória a Deus. Você crê em Cristo, você crê na obra de Cristo, você recebeu a obra de Cristo. Se você está aqui nesta noite e você ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu estou aqui para dizer para você, Jesus morreu pelo seu pecado. E sabe quanto vai custar para você nessa noite se apropriar dessa promessa, se apropriar do perdão dos seus pecados? Fala para o irmão que está do seu lado, 0, nada, para você não custa nada. Para você é somente crer. Mas pergunta, foi de graça? Não, custou muito caro. Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito. Para quê? Todos sejam salvos? Não. Todos aqui nele creem. Quantos creem em Jesus aí? Aleluia, receberam salvação. Então, irmão, você já não está mais debaixo do pecado, você já não está mais debaixo de condenação, já não existe nenhum escrito de dívida contra a sua vida. Por isso, quando o diabo vier apresentar para você a listinha dele, fala, diabo, já está pago, já foi lavado pelo sangue de Jesus, é bom demais, é maravilhoso. E aí você fala, pastor, mas e os pecados que eu vou cometer ainda? Já está pago também, irmão. Pastor, então, já que é assim, eu vou pecar bastante, está tudo pago. Sabe, esse não é um pensamento de um salvo. Esse não é um pensamento do regenerado. Porque você foi transformado, a sua natureza foi mudada. Só para você, eu costumo dar esse exemplo, né? Você era o porquinho. Mas não é o porquinho que tomou um banho e tem um lacinho, e você tem a natureza de porco, ainda deseja ir para a lama, mas agora você foi domesticado. Não é isso. Isso não é transformação. Não, o porquinho morreu. Mas aí que sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou, e agora ele é uma ovelha. Foi mudada a natureza dele. Então a sua natureza não é mais de pecador, a natureza do porquinho. Você agora é ovelha de Jesus. Você não tem mais nada a ver com pecado, você não tem mais nada a ver com a lama. Sabe, quando você passa nos lugares terríveis que você ia no passado, ai pastor, dá uma vontade de entrar lá. Irmão, não dá vontade de coisa nenhuma. Se está dando vontade de você ainda, fala, sai capeta da minha vida em nome de Jesus. É seta do diabo na sua mente. Sabe, que você possa se posicionar, porque você é filho amado de Deus. Se você tivesse apenas, ou eu, se eu tiver apenas um pecado, irmão, eu não posso entrar no céu. Porque no céu não entra pecado, isso é chave, presta atenção. Se você tiver um pecado, você não entra no céu. Porque o único pecado que aconteceu lá foi Lúcifer. Lúcifer pecou, e porque ele pecou, ele teve que ser arrancado de lá. Fala para o irmão que está do seu lado, no céu não entra pecado.
Romanos 5, verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem gente que fala: pastor, graças a Deus fui livre do diabo. Você não foi livre do diabo, você foi livre da ira de Deus. Você estava afastado da glória de Deus. Agora Deus, Ele te recebeu, mas não como empregado, mas não como escravo. Ele te recebeu como filho amado dele. E agora, irmão, você pode andar em paz, erguer sua cabeça e andar em paz. Se você tem alguma pendência, se você tem algo a resolver na sua vida aí, irmão, ergue sua cabeça, anda em paz, e Deus vai te dar condições de você resolver todos os seus problemas. Se tiver algum que você não conseguiu resolver por alguma questão, pode ser que seja muito grande, pode ser que eu estou falando de 1 milhão ou de milhões, eu vou dizer para você, mesmo assim, diante do Senhor, toda a sua dívida já foi paga. Então você pode andar debaixo de paz, porque você está em paz com Deus. Diga glória a Deus. Então, irmão, deita e dorme, deita e descansa. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar com medo. Deus está no controle de tudo. O meu maior problema já foi resolvido, que é o problema do pecado. Aquilo que era impossível já aconteceu, eu fui salvo. Mas ninguém me escolheu, pastor. Eu estou aqui solteirona, solteirão, eu fiquei para titia. Jesus te escolheu. Pode ser que você não casou ainda, mas um dia você vai casar com o noivo Jesus. Ele vai vir te buscar, vai ter um casamento, e é o casamento principal. Jesus morreu por causa das nossas transgressões. Isaías 53, 5 diz assim: mas ele foi transpassado para as nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou falando de salvação de pecado, mas presta atenção, os mesmos versículos que falam da salvação do pecado, é o mesmo versículo que fala de cura. Então agora eu quero dar um toque para você. Você crê na salvação de Deus na sua vida? Então hoje você vai se apropriar da cura de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Não há nenhuma enfermidade que possa permanecer no seu corpo, porque os mesmos versículos que falam da certeza de salvação para a sua vida, da mesma forma que você recebe a salvação, fala que nós também fomos curados. Pega a sua mão agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão que aqui está. Senhor, que cada um deles possam se apropriar agora da cura do Senhor. Toca o seu corpo físico, toca a sua alma, manifesta nesse lugar, nesse poder. Oh Deus, que eles possam crer, assim como eles creem, Senhor, que foram salvos, que eles possam crer e receber a cura do Senhor, em nome de Jesus. Você vai sair daqui curado hoje, irmão. Você já foi curado. Chegou com dor, vai sair sem dor. Chegou tomando um monte de remédio, não para, mas faz o exame, você vai parar em nome de Jesus. Então a ressurreição, ela só concretiza na minha vida se eu crer. É uma questão de crer, não é uma questão de uma obra que eu vou fazer. Eu apenas creio, eu recebo salvação, eu creio, eu recebo perdão de todos os meus pecados. Mas pastor, eu quero contar a minha vida, detalhes de como eu era uma pessoa terrível. Eu não quero ouvir, eu não quero saber. Sabe por quê? Porque já foi perdoado, foi lançado no mar do esquecimento. Pastor, o que eu faço com o meu passado? Seu passado, você em algum momento vai usar parte dele para testemunhar para as pessoas, para dizer para eles: teve jeito para você, para mim tem jeito para você. Deus transformou a minha vida, vai transformar a sua você. Não se glorie pelo seu passado de pecado. O seu passado foi esquecido e agora você pode viver em novidade de vida. Em segundo lugar, o segundo benefício, a nossa fé é fundamentada e consistente. E eu e você precisamos saber explicar a nossa fé, explicar a razão da nossa fé. E eu estou aqui para dizer para você: Jesus Cristo ressuscitou e perdoou todos os seus pecados. Mas presta atenção, a sua fé é uma fé fundamentada na palavra. Verso 17 diz assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormem em Cristo estão perdidos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia, o primeiro entre aqueles que dormiram. Visto que
a morte veio por meio de um só homem. Irmão, você consegue perceber a morte no mundo? Você consegue perceber o que o pecado de Adão causou em você? Quantos conseguem aí? Aleluia. Então, você consegue perceber, porque ali Adão, ele representava toda a humanidade. Quando Adão e Eva, eles pecam, aquilo que eles fizeram, eles deveriam comer da árvore da vida, e nós estaríamos em um outro lugar, nós estaríamos no jardim do Éden, nós não estaríamos falando de pecado aqui não, nós estaríamos vivendo uma outra vida. Mas presta atenção, olha o tamanho do poder do pecado que aconteceu lá no Éden. Trouxe tanta coisa ruim para a humanidade, para o planeta, para a terra, para nós. Mas, irmão, o pecado veio através de um homem que trouxe tantas consequências terríveis. Mas eu quero falar para você algo superior. Mas também, através de um homem, aquele que ressuscitou dentre os mortos, algo poderoso aconteceu em nossas vidas. Você que crê, irmão, você é totalmente diferente daquele que não crê. A Bíblia diz o seguinte: o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está dentro de nós. Você hoje pode desfrutar desse poder. Esse poder te salvou. Esse poder te perdoa dos pecados. Esse poder transformou a sua vida. Adão então representa toda a humanidade, e o seu pecado atingiu toda a humanidade. Mas presta atenção, Jesus veio para consertar tudo. Jesus veio e Ele agora Ele representa a árvore da vida. Agora nós comemos de Cristo, nós nos alimentamos da palavra, e quando eu me alimento de Cristo, eu sou salvo. Quando Jesus entrou na minha vida, eu comi da árvore da vida, agora eu tenho a vida de Deus fluindo dentro de mim. Paulo então destaca 3 aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição. Primeiro, no passado, como um fato histórico. É um fato histórico, Jesus morreu e Ele ressuscitou, é um fato histórico. No presente, é um artigo de fé. Hoje nós precisamos crer. Eu olho para trás, passado, história. Hoje, irmão, nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você devemos andar em fé. Mas em relação ao futuro, é uma herança, é uma esperança. No futuro fala que Ele vai vir me buscar, Ele vai vir buscar a noiva, a igreja. Irmão, eu vou fechar os olhos um dia, e você também, e nós não vamos morrer, nós vamos dormir, mas não é o sono, sabe, que o testemunho de Jeová diz, que eu durmo e fico inconsciente. Não, o meu corpo, eu vou ficar num estado intermediário, eu fecho os meus olhos aqui, e eu abro lá no paraíso, lá no seio de Abraão, no lugar de gozo, alegria e satisfação. Viver é viver para Cristo, mas Paulo diz: morrer é lucro, porque estar com Ele. Aqueles que morreram, é o próximo ponto, vou me aprofundar um pouco mais nisso. Aqueles que morreram estão com Cristo, no estado intermediário, no lugar de gozo, alegria e satisfação. Enquanto nós estamos aqui, irmão, nós estamos aqui para combater o bom combate de Cristo. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Nós estamos aqui para testemunhar Cristo. Nós estamos aqui para adorar, para louvar, para buscar. É maravilhoso servir Jesus. Quantos amam servir Jesus aí? Mas quando nós morrermos, primeiro estaremos no estágio intermediário, mas quando Ele voltar e tudo se acabar, aí, irmão, eu vou dizer para você, nós vamos viver com Ele na eternidade. Paulo então menciona 3 provas da ressurreição de Cristo. Primeira prova, ele fala no verso 3: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. É um fato histórico, registrado em livros, registrado na Bíblia. Então nós podemos crer, primeiro, porque é um fato que está lá, já dito no Velho Testamento. Há milhares de anos atrás já tinha sido falado sobre Jesus, aquele que seria enviado, o enviado de Deus. E aí nós vemos Paulo, né, um apóstolo fora de tempo. Parece que ele veio um pouquinho atrasado, né? Ele é um apóstolo que veio um pouquinho depois. É lógico que ele não veio atrasado, porque tudo está no controle de Deus. Mas Paulo, ele está falando, está escrito. Paulo, ele teve um encontro pessoal com Cristo ressurreto, aleluia. Em segundo lugar, a segunda prova, provas históricas, através de testemunhas. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, verso 5, diz assim: e apareceu a Pedro, e depois aos
12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, naquela época, a época que foi escrita a Bíblia, né? O qual ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu para quem? Para Tiago, então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu também a mim, Paulo falando, como um que nasceu fora de tempo. Então nós servimos a um Cristo que os discípulos viram, caminharam com Ele, são testemunhas oculares dEle. Nós servimos a Cristo, a qual Paulo teve um encontro com Ele. Então nós temos fundamento para a nossa fé. Em terceiro lugar, provas existenciais e emocionais de Jesus. Irmão, eu vou para você direto. Eu não sei como sei, mas eu sei que Deus habita dentro de mim. Eu não sei como aconteceu, mas teve um dia que minha vida mudou. Eu não sei, sabe, exatamente como Deus me atraiu, mas Deus me levou para um lugar, lá no Guapituba, nesta igreja, foi onde eu fui regenerado, minha vida foi transformada. O momento que Jesus entrou na minha vida foi mudada para sempre. Qual foi o dia que Jesus entrou na sua vida? O dia que o Senhor Jesus entrou na sua vida, ou o dia que Ele entrar, vai ser o dia mais feliz da sua vida. Quando nós olhamos para Pedro era alguém inconstante, volúvel. Pedro, alguém que negou Jesus, é um homem cheio de medos e de incertezas, mas após a ressurreição, após o Pentecostes, ele se transforma num homem corajoso, audacioso, cheio de coragem. Não importava, havia perseguição, mas Paulo estava preparado. Quando eu olho para João é conhecido como filho do trovão. Conhece gente bruta, sanguínea? Esse era João. João era conhecido como filho do trovão. Quando ele abria a boca, irmão, esse é João. Mas depois de Jesus, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Aí se ele é 1 João, filhinhos. Mas não tem nada a ver com João antes do Pentecostes. O filho do trovão, agora é filhinhos. É você, irmão, você era um complicado, você era difícil, mas agora você é filhinhos, você ama. É o seu marido em casa, gentil, dócil, amoroso, precioso, atencioso. É de você que eu estou falando, irmão, dá glória a Deus aí, aleluia. É sua esposa em casa, né? Tranquila, calma, transformada, cheia do Espírito, louvando ao Senhor. Quando ela anda na casa, você nem percebe, porque ela nem anda, ela flutua. Aleluia. Vai profetizando, pastor. Antigamente as portas batiam, hoje não bate mais. Também discutia, não discute mais. Tá bom, vamos lá. Tomé, um homem conhecido como um homem de dúvidas. Mas depois do Pentecostes, ele está cheio de convicção. Sabe, ele não trai. Ele é aquele que vai levar o evangelho até a Índia. Quando nós olhamos para Paulo, ele era Saulo, ele era o maior perseguidor da igreja, ele era matador de crente, mas quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Agora ele é um grande pregador do evangelho, ele abre mão dos seus títulos, ele abre mão do seu status, ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha de regalia na sua vida, e ele vai pregar o evangelho. Ele sofre muito, mas ele prega o evangelho. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, né, a nossa fé está fundamentada e o Senhor perdoa de todos os nossos pecados. Em segundo lugar, a nossa fé é uma fé consistente. Então nós temos fato histórico, nós temos fatos na palavra e nós podemos crer. Terceiro benefício produzido pela ressurreição de Cristo: os que morreram em Cristo ressuscitarão e estarão vivos. Os que morreram estão mortos, que morreram com Cristo. Seu corpo está no estado intermediário. Mas presta atenção, 1 Coríntios 15:52 diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, dá uma piscada, irmão, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Irmão, se Jesus voltar e nós estivermos vivos,
é como num piscar de olho, fecha o olho aqui, encontra com ele lá, aleluia, aleluia, nós vamos sair daqui para lá, transportado, poderoso isso. Os mortos receberão os seus corpos, né, o seu corpo glorificado primeiro. Então, nós estamos vendo, irmão, se você perdeu um ente querido que morreu em Cristo, que morreu com Jesus, sabe onde ele está? No lugar de gozo, alegria e satisfação. Na verdade, ele está muito melhor do que eu e você. Se nós, é interessante, né? Tem crente que fala, volta Jesus, volta, Maranata, hora vem. Aí Jesus fala, vou te levar. Não, leva não, deixa eu aqui, calma aí, eu quero ficar mais alguns anos. Então, cuidado com o que você canta. Você falou muito para Deus te levar. Me leva, volta para mim. Pode ser que ele volte só para você hoje. Pode ser, marido, que ele volte só para sua esposa. Pode ser, esposa, que ele volte só para sua mãe. Está amarrado, mas você não cantou, ué. Você pediu, Maranata, ora vem. Eu vi a Gabi com tanta intensidade, volta Jesus, volta para mim, né? A gente vai lá no enterro, a gente canta, né? O que tem que cantar, né? O Mateus chora, aleluia. Mas sabe, estar com Cristo é estar num lugar de gozo, alegria e satisfação. Lá não tem dívida, lá não tem dor, lá não tem sofrimento. Estar com Cristo é algo maravilhoso. A morte então passa a ter outras perspectivas para nós. Já foi em velório de ímpio? Quando morre alguém sem Jesus, uma família que não conhece Jesus, ímpio, irmão, morte de gente que não tem Jesus é desesperador. A gente desmaiando, é coisa feia, gritaria, sabe? Por quê? Porque é muito medo, muita dúvida, muita dor. Era muita coisa que era para fazer que não fez, era para perdoar, não perdoou. Aquele negócio, né? Aparece 3 amantes, aquele negócio tem. Você fala, essa mulher está chorando demais, aquela ali está chorando demais também. É um negócio horrível. Mas já foi em velório de crente? Irmão, é diferente. Sabe por quê? Porque sabemos, quando nós vamos no velório de um crente, nós vamos falar, Deus, obrigado pelos anos que o Senhor permitiu que essa pessoa estivesse no nosso meio, na nossa vida. Essa pessoa foi um presente de Deus, foi uma dádiva de Deus para nós, abençoou a nossa vida, de alguma forma acrescentou algo, nós abençoamos. É tão bom ir no velório de crente, sabe, porque você vai lá e leva uma palavra e fala, essa pessoa está com Cristo. Aí nós vamos lá, pregamos, é lógico, irmão, ninguém está preparado para perder ninguém. As pessoas choram, as pessoas ficam tristes, a separação, a dor da separação de fato existe, não tem como negar, mas é diferente. E aí nós pregamos, falamos da obra, daquilo que Jesus fez e fazemos apelo. Irmão, no velório de crente é onde eu ganho mais alma para Jesus. Todo mundo quer, quem quer aceitar Jesus aí? Todo mundo levanta a mão, já faz a oração, né? Fazemos o apelo, eu sempre faço. Faz o apelo, todo mundo quer aceitar Jesus. Quem está desviado fala, volta hoje, que era para você estar aqui. E aí volta, e um monte de gente toma uma decisão ali, ou pelo menos dá um passo. Mas presta atenção, o ímpio, ele tem muito medo. O meu ímpio muitas vezes está desesperado, porque não sabe. Então presta atenção, para nós a morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. A morte não é mais um quarto fechado sem janela. A morte, ela foi vencida, porque Jesus em sua majestade e glória, Ele venceu a morte. A morte é um espírito, ele não vai vir buscar você, irmão. Você não tem nada a ver com o demônio, você não tem nada a ver com esses espíritos das trevas. Você vai fechar os seus olhos aqui e abrir na presença do Senhor. Verdade sobre a ressurreição. Em primeiro lugar, essa ressurreição dos mortos acontecerá. Fala do quê? Da vinda do Senhor Jesus. Essa é a nossa maior esperança. Ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu creio, né? Que ele vai vir uma vez só. Ele vai vir buscar a sua igreja. É dessa forma que eu creio. Tem gente que crê em 2 vindas, tem gente que crê. Eu creio pessoalmente que vai ser uma vinda só. Eu creio que esse mundo vai piorar, já está piorando, vai de mal a pior. Aqueles que tiverem vão passar pela grande tribulação, assim que eu creio, né? Nenhum crente do passado foi retirado da grande tribulação. Eu creio que nós vamos passar, que eles estiverem vivos, vai passar por tudo. De alguma forma Deus vai nos livrar, e aí serão anos difíceis, e depois Jesus vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. Eu não sei se eu vou estar vivo na igreja militante, ou se eu já vou estar morto na igreja triunfante, mas uma coisa eu sei, eu vou morar com Jesus.
Se eu tiver aqui é firme e forte para fazer a obra do Senhor, para pregar o evangelho com pandemia, sem pandemia, podendo pregar, não podendo pregar, porque eu estou aqui para ser como Paulo, um servo de Deus, um servo sofredor para fazer a obra do Senhor, amém? Mas aí eu creio que Jesus vai vir nos buscar e será algo maravilhoso. Em segundo lugar, os mortos em Cristo são bem-aventurados. O que significa essa palavra bem-aventurado? É feliz, mais que feliz. Por quê? Porque aqueles que morrem em Cristo descansam das suas fadigas. Não, você trabalha bastante? Quem trabalha bastante aqui? Aleluia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, às vezes sábado, domingo, dia de noite, conta para pagar. Chega boleto na sua casa lá para pagar? Chega ou não chega? Aleluia. E aí você chega em casa e fala, hoje eu vou descansar. A esposa fala, tem que arrumar a torneira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí você vai lá, o quintal suja, cresce mato, e acontece um monte de coisa. Irmão, viver aqui é canseira, é fadiga. Sabe, você pega 15 dias, 20 dias, 30 dias de férias. Como é que é a sua férias? Os pés para cima, água de coco, massagem, são 15 dias no spa na sua casa, é desse jeito? Canseira, vai encher laje, vai subir muro, vai fazer as coisas. Essa vida é uma vida de fadiga, mas sabe, quando você fechar os olhos aqui, irmão, você vai estar no descanso eterno, na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a nossa alma, o nosso espírito estará na glória com Jesus. Ele voltará nas nuvens para buscar a sua noiva, a sua igreja. Nós vamos encontrar com Ele e receberemos nosso corpo glorificado. 1 Tessalonicenses 4,14 diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Outros versículos dizem melhor, de forma mais clara, né? Mas os mortos virão com Ele. Ele vai vir nos ares. Será uma volta onde todos vão ver. Aqui os mortos recebem o seu corpo glorificado e virão com Cristo. E nós subiremos com Ele. Diga glória a Deus. Em terceiro lugar, a ressurreição será um evento repentino, num abrir e fechar de olhos, no ressoar da trombeta. 1 Coríntios 15:52 diz assim: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tem alguma área da sua vida que você precisa de transformação? Muitas. Mas sabe, você vai receber um corpo novinho, glorificado. É um mistério, eu não sei como é isso, não adianta eu tentar te explicar, nenhum teólogo vai conseguir te explicar. A Bíblia diz que é o corpo na sua plenitude. Qual que foi a sua plenitude, assim, de macho, de mulher, bonito, assim? Qual foi a sua plenitude? Com quantos anos? Tem com 50 falando, pastor, é hoje. Ladilson fez 56 ontem, né, Ladilson? Fala, agora, pastor, agora é o melhor. Não, já passou, lá atrás. Dizem que era nos 30 anos. Quem tem 30 anos aí? Quem está na faixa dos 30 aí? Aleluia. Então dizem que é nessa faixa aí, Tom. Aleluia. Faixa dos 30, a faixa da pegada, da força, da energia e tal. O nosso corpo será o corpo na sua plenitude. Nós receberemos o corpo glorificado. A palavra de Deus diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi pela morte e pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo já foi vencido. De fato, a morte será vencida na volta do Senhor Jesus, mas ele já foi vencido. Nós não temos nada a ver com a morte mais. Diga glória a Deus. E último, quarto benefício produzido pela ressurreição: recebemos o poder para pregar o evangelho e enfrentar o sofrimento. Filipenses 3:10 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação de seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, em primeiro lugar, nós recebemos poder para pregar, poder para evangelizar. Quando eu falo pregar, você acha que é o que eu estou fazendo aqui, ser um pregador? Não é isso. Você tem que receber o poder para testemunhar. Pregar, nem todos vão pregar, como eu estou pregando aqui, mas testemunhar, todos vão testemunhar. Você foi chamado para ser um testemunho de Jeová.
Testemunha de Cristo, te escandalizei, para você acordar, né? Testemunha de Jeová, você acha que vai bater no seu portão? Jeová é Deus, irmão, você está aqui para testemunhar Cristo. Você está aqui para falar da obra de Deus, da obra de Cristo. Como era a sua vida antes de Jesus? Como foi seu encontro? Aonde foi? Como é sua vida agora? Você é capaz de contar isso para uma pessoa? Quem é capaz de contar isso? Você já pode testemunhar, irmão. Quando você contar como era a sua vida, como foi seu encontro com Jesus e como é a sua vida hoje, você fala, eu recebi isso, Deus fez isso na minha vida. Você não quer receber isso também? Foi o poder, foi a graça, foi o favor, foi Jesus que entrou no meu coração. Ah, é assim? Mas quanto vai custar? Tem que entregar meu dinheiro. E qual a igreja? Ele falou, não, já está pago, é de graça. É só aqui mesmo, onde você está. Convida Jesus para entrar no seu coração. A pessoa vai querer Jesus, o mesmo Jesus que fez essa obra maravilhosa na sua vida, Ele vai querer. E você pode testemunhar, irmão, você pode pregar. Eu declaro que nesse ano você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Vai ganhar sua família para Jesus. Vai ganhar seus amigos para Jesus. Vai testemunhar na sua empresa. A nossa obra no Senhor não é em vão. Tudo que nós fazemos, irmão, nós vamos receber uma recompensa diante de Deus. Você já está salvo. Quando já estão salvos? Se o propósito de Deus final fosse a salvação, aí você seria salvo. Aí vamos fazer mais uma coisinha com você, vamos te batizar. Aí no batismo a gente já te afundava e deixava você ali. Aí depois que você apagar, né? Pode enterrar porque já foi salvo, foi batizado, cumpriu todo o mandamento. Por que nós não fizemos isso? Porque tem um propósito de vida, irmão. A salvação só consertou sua vida, só consertou sua rota. Agora você vai fazer a obra de Deus e vai receber uma recompensa diante de Deus. Cada um com o seu dom, cada um no seu talento, cada um no dom que Deus deu. Uns estão aqui no louvor, outros estão lá no multimídia, o irmão está aqui filmando, os irmãos estão lá no Kids, cada um no seu departamento, cada um no seu lugar. Mas presta atenção, todos devem ganhar almas para Jesus. Não, eu sou aquele que toca, eu sou aquele que canta, Não, você foi chamado para ganhar almas para Jesus. Tudo que nós fazemos, no final das contas, nós precisamos ganhar alma para Jesus. Qual foi a última vidinha que você ganhou para Jesus, irmão? Pensa aí. Qual é a última vidinha que você ganhou para Jesus? Se você faz tempo que não ganha uma vida para Jesus, quero dizer para você, ativa novamente a sua fé para ganhar vidas. Se você faz bolo, se você canta, se você vai na célula, se você é anfitrião, tudo isso é importante, mas aquilo que nós fazemos tem que terminar. O ponto principal é ganharmos vidas para o Senhor Jesus. Em segundo lugar, poder para enfrentar o sofrimento. No verso 30 diz assim: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu vos protesto, irmãos, pela glória que tenho entre vós outros, em Cristo nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Ele está falando aqui, gente, Paulo dizendo, eu fiz tanta coisa, eu enfrentei tanta coisa ruim, se tudo que eu fiz é para nada, então, se não tem recompensa, se resume só em salvação, vamos todo mundo sentar, comer e beber, e deixar a vida rolar. Para que vir para a igreja? Para que, abrir casa? Para que fazer encontro com Deus? Para que fazer cela? Para que? Sabe para quê? Porque, irmão, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Nós em muitos momentos vamos sofrer, vamos renunciar, vamos pegar do nosso dinheiro, do nosso recurso, para pagar uma ficha do encontro. Muitas vezes nós vamos, usar o nosso carro novinho, tapete, você acabou de lavar o carro, você vai colocar um visitante lá dentro do seu carro, que ele vai pisar lá, você fala, ô infeliz, não pisa assim não, não faz isso não, já aconteceu com você? Acabou de lavar, não pisa aí não, mas você vai sofrer. O nosso sofrimento é muito diferente do de Paulo, irmão. O sofrimento é do carro lavado que o cara pisou. Fala, não faz isso não. O sofrimento é aquela criança pulando no sofá no final da célula. Aí você fala, meu Deus, sofá, acabei de comprar, acabei de mandar lavar. O Falcão acabou de ir com a empresa lá e lavou tudo, limpou tudo. E agora foram lá e sujaram. Deus vai te dar dinheiro para a empresa dele lá de novo, e lavar de novo e fazer tudo de novo. Amém? Ele tem uma empresa de terceirização. Glória a Deus. 2 Coríntios 4,17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória
eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos. A glória que vai vir, está vindo, está sobre a sua vida, é muito maior que o seu sofrimento. Irmão, você tem sofrimento? Tem uns que sofrem mais, tem outros que sofrem menos. Mas presta atenção, quanto mais sofrimento, mais glória. Ô pastor, então está grande a glória. Quanto essa glória está grande aí, aleluia. Muito sofrimento, irmão, muita glória. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. É a base da nossa fé, é a esperança da nossa ressurreição, e é a força para enfrentarmos todo sofrimento e para proclamarmos o Evangelho. Para encerrar, eu quero contar uma ilustração aqui para você. Conta a história que um casal de missionários ficou 50 anos trabalhando, sabe, pregando o Evangelho em países fechados, recebendo ali muita perseguição. E depois de 50 anos servindo ali no ministério, eles iriam voltar para sua casa, deixar de fazer a obra, já estavam velhos. Então eles pegam um navio de volta para sua casa, e ali aquele casal, o homem já tinha pego um tumor, sofrendo de uma doença, a mulher também, algumas doenças. Eles deram a vida deles inteira para a obra e para países inalcançados. E eles estavam ali no navio, na terceira classe, conversando, aquele casal. E quando eles estão chegando no porto, aonde eles desceriam, que seria o lugar aonde eles iriam descer, eles olham e vê uma multidão. Eles olham e vê bexigas, ele vê faixa, não dava para ver exatamente o que era, banda, música. E aquele casal olha um para o outro e fala: uau, certamente o pessoal da igreja que nos enviou, eles estão nos aguardando, porque nós estamos voltando para a nossa casa depois de 50 anos, ficamos tantos anos, passamos por tantas coisas, e nós teremos uma grande recepção. E aí o barco encosta, e as pessoas vão descer, primeira classe desce, mas eles estavam de terceira classe. Quando eles saem do barco, eles percebem que não tinha mais ninguém. Toda aquela festa, tudo aquilo que havia sido feito, possivelmente para alguém importante, alguém que foi valorizado. E aquele homem não falou nada para sua mulher, mas foi como uma flecha no seu coração, chateado. E aí ele chegou em casa com a sua mulher. Ao chegar em casa também não havia ninguém. Mais uma decepção. E aí ele, sem se conter e chateado com toda aquela situação, sua mulher estava ali na cozinha arrumando as coisas. Ele falou para ela: eu vou caminhar, eu vou andar, porque estou muito chateado. Depois de 50 anos fazendo a obra de Deus, eu chego na minha casa e não tem nada, não tem ninguém. Ele falou para sua mulher: pergunta para Deus se é assim que Ele vai tratar um filho e uma filha dele. E ele foi caminhar. A mulher sábia foi orar, se conteve, e seu marido voltou da caminhada. Ele perguntou: e aí? Perguntou para Deus se é dessa forma que Ele trata um missionário, 50 anos no campo, dando sua vida inteira na obra. Ela falou: eu conversei com Deus. Ele perguntou: e o que Ele disse? Ele disse que nós não ainda chegamos na nossa casa. Irmão, a sua casa não é aqui. A casa daquele missionário não era aqui. Ele teve que entender que a recompensa verdadeira virá quando ele e eu nós estivermos na presença de Deus. Um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui. Muitas coisas que nós desejávamos ter, nós não recebemos. Muitas honras que nós deveríamos ter, nós não tivemos. Mas sabe, um dia todos nós estaremos na glória. Um dia todos nós estaremos diante dele, e nenhum trabalho do que nós fizemos foi em vão. Todos nós estaremos de um dia diante dele e vamos cantar uma música: valeu a pena. Valeu a pena servir, valeu a pena honrar, valeu a pena permanecer no meu casamento, valeu a pena permanecer firme naquela obra, valeu a pena permanecer firme ali com aquele discípulo, valeu a pena servir a ele até o último dia